Olá pessoal, tudo bem com vocês? Presbítero Marcelo aqui, estou ao lado do reverendo Bruno, tudo bem, pastor? Tudo bem, presbítero? Pronto, vamos aí falar um pouco sobre a oração que o nosso Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Já havíamos falado um aspecto introdutório, né, sobre essa oração, e hoje, reverendo, nós vamos falar especificamente do primeiro ensinamento, quando ele diz, depois que ele diz, vocês vão orar assim, né, que ele vai falar, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, a quem essa oração ela é direcionada, a quem ela deve Sim. ser direcionada, né? Então, as perguntas e respostas de hoje, que é o dia do Senhor 46, tem a ver com isso, tá, irmãos e caros amigos que nos escutam, tá? É o dia do Senhor 46, que tem a seguinte pergunta 120, reverendo Bruno. Por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como o Pai Nosso? Para despertar em nós, logo no início da nossa oração, a reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica à nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se nosso Pai. E se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos nos negará Deus aquilo que lhes pedirmos pela fé. E aí temos também, então, a pergunta 121, que diz, presbítero Marcelo: por que se acrescentou que estás nos céus? Essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para os nossos corpos e almas. É bem interessante, né? Que é, Jesus, ao longo de todo o capítulo 6 de Mateus, ele já vinha tratando do tema do Pai, né? E da relação do crente, de certa maneira, para com o outro e para com o próprio Deus. Ele fala, quando você der esmola, né? Você faça isso sem a mão direita saber o que a mão esquerda está fazendo, né? Porque o vosso Pai, né, que está em secreto, vos recompensará. Depois ele vem falando da oração. Quando vocês orarem, ore assim, né? Não como aqueles que querem se mostrar diante do público, mas em secreto, porque o vosso Pai que vê você em secreto, né? Ele te recompensará, né? Ele que está vendo. Quando você jejuar, a mesma coisa, porque o vosso Pai está ali. Então, ele traz a expressão Pai algumas vezes, talvez seja a expressão enfática do capítulo 6 de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, né? Obviamente, né? E Jesus meio que agora ele está trazendo uma lupa para uma parte que talvez seja a parte mais fundamental da vida devocional de um crente, que é a oração. Sim. E aí ele vai dizer, quando vocês vão orar, orem assim, Pai. Então ele traz de novo a palavra enfática Pai para o início da oração. Isso tem uma importância grande, né? Tem. Na verdade, se a gente for analisar desde o Antigo Testamento, poucas pessoas se dirigem a Deus como Pai. Então aqui a gente também tem uma confirmação muito importante, que é não somente Israel como um todo é reconhecido como filho de Deus, como lá em Osés vai ser dito do Egito, chamei meu filho, mas é exatamente em Cristo que se cumpre isso, que ele é o grande filho de Deus. E Cristo, ele chama seus discípulos para experimentar um relacionamento que ele tem com o Pai em certa medida. Não igual, mas para refletir esse relacionamento. Porque para sermos nós adotados como filhos de Deus, que o Senhor veio, entregou sua vida e ressuscitou, e nele nós ressuscitamos agora como verdadeiros filhos de Deus. Então, se a gente for olhar para esse contexto aí de Mateus, ele fala exatamente isso, presbítero, que é uma coisa que por vezes a gente tem uma tendência a nos esquecermos, que é com quem a gente está falando. Então, às vezes você olha muitas pessoas orando, parece que ele está mais discursando para outras pessoas. Nesses dias mesmo, conversando com o Ovelha, ele disse: eu estava ouvindo uma certa pessoa orando, orando, e de vez em quando ela orava e dizia: não é, meu irmão, você tem que dizer isso como se estivesse falando. Aí ele ficou assim: tá falando comigo ou tá falando com a outra pessoa? E às vezes, tanto a gente tem essa confusão de quem na presença a gente está, como às vezes parece que é uma pessoa que é muito distante. Como se fosse uma pessoa que não soubesse o que a gente passa, não soubesse as nossas dores, não soubesse ou não se importasse. Então parece aquele famoso pedido de um atendente que mal lhe conhece. E Cristo já está dizendo assim: não é assim. Você está falando com o seu Pai, o Pai Nosso. E aí, às vezes, é bom pontuar isso, porque dependendo dos nossos ouvintes, ou uns vão ter um pai que pode não ter sido muito bom, outro não vai ter tido todo esse relacionamento com o pai. Só que o pai que é relatado aqui é o melhor de todos.
que é o próprio Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o próprio Deus que enviou seu Filho amado para poder resgatar pecadores. Então é um Pai que mostra um amor assim que não tem nenhum outro. Então é exatamente esse sentimento, ou melhor, essa convicção que Cristo quer que a gente tenha quando a gente está orando. A gente não está falando com um estranho, a gente não está falando com alguém que não se importa conosco, a gente está falando com aquele que é nosso Pai, que nos criou e nos resgatou através do seu Filho amado Jesus Cristo. E que nos chama agora para ouvirmos ele, nós a voz dele. E para ele ouvir a nossa voz, que é o que é mais assim impressionante. Porque se você for perguntar, Deus já sabe tudo aquilo que a gente vai orar? Já. Assim como você batendo o olho no seu filho, você vai dizer assim: poxa, eu já sei o que esse menino quer, mas eu quero exercitar nele a habilidade dele dizer assim: água. Eu sei que ele quer água, mas eu quero que ele fale, porque vai ser bom para ele. Tem um pensamento que me veio agora na cabeça, que é interessante, né? Eu acho que faz muito sentido. Veja, como é que começou o início do ministério de Jesus? O início formal do ministério de Jesus. Batismo com João Batista. Né? João Batista. E o que é que ele vai falar para Cristo ali? Este é o meu filho amado, né? Quem me Em quem me compraz. compraz. A tentação do diabo em Cristo no deserto, além do pão, né? Ele vai perguntar exatamente o que? Se és filho de Deus. Ele coloca exatamente a filiação de Cristo em xeque, Exato. né? No processo de tentação do próprio Senhor. O que Cristo está nos ensinando aqui é de que a mesma convicção que ele teve no início do ministério dele, da voz que ele ouviu do céu, eis o meu filho amado em quem me comprazo. O filho de Deus tem que ter quando se coloca diante de Deus em oração. Pai nosso. Pai nosso. Eu, redimido por Cristo, sou filho de Deus. O Espírito de Deus nos capacita a chamar, diz o apóstolo Paulo, o quê? Abba, Pai. Pai. Então, às vezes a gente perde um pouco a profundidade Sim. da importância de nós meditarmos na nossa filiação adotiva, com filhos adotados de Deus. E é muito interessante que talvez diante de Deus seja uma das coisas que nós devemos primeiro refletir. Estamos diante do Deus e Pai, daquele que nos adotou em Cristo como filhos. Uhum. Isso é bem interessante. E outra é de que as orações devem ser dirigidas ao Pai por meio do Filho. Uhum. Né? Através do Espírito, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, como disse Paulo, com gemidos inexprimíveis. Na mediação do Filho, que entrou nos santos dos santos, nós temos acesso ao Deus e Pai. Sim. Então, às vezes, a gente vê também duas coisas que eu vejo. Você deu um exemplo, duas coisas que eu vejo. Eu vejo os crentes orando, às vezes sem nem citar o Pai. E vejo também a impessoalidade, de uma maneira assim. Às vezes tá orando pra Deus, e Senhor, graças a Deus, né? Ou seja, joga uma impessoalidade dentro da própria oração. Ou seja, parece que a gente está falando para os outros. Exato. Parece que a gente está falando para Deus. Ou seja, a oração passa a ser quase como uma pregação de algumas coisas que devem ser ditas, né? Ao invés de uma comunicação direta com aquele que nos escuta como Pai. Então, eu acho que é interessante esse aspecto. Interessante também que diz Pai Nosso, né? Então, Sim. aquela expressão nosso, né, reverendo? Que também é muito predominante aqui, né? Quando vai se referir a Deus, é o teu reino, a tua vontade. Quando diz respeito a nós, é o nosso, né? Nosso O pão Pai, nosso o de pão cada dia dai nosso, hoje, né? perdoa-nos, Perdoa as livra-nos. nossas ofensas, livra-nos do mal, né? Pai nosso. Então, ou seja, a relação para com Deus é uma relação filial, mas é uma relação também que vai além de nós. É isso. Estamos basicamente juntos. É um aspecto que às vezes a gente perde dentro do nosso relacionamento com Deus, que às vezes tem muito comum nos nossos dias da gente dizer assim, poxa, o que importa é minha vida com Deus. Então não preciso estar em igreja, não preciso estar. Mas se você vai perceber até a leitura ali do apóstolo João, que capta muito esse amor de Cristo, ele vai dizer inclusive que eu não posso dizer que eu amo a Deus se de fato eu não amar meu irmão. E um dos grandes pontos ali da minha filiação com Deus, se eu sou filho de Deus de fato, é eu ser parecido com quem, presbítero Marcelo?
Com Cristo. Com Cristo. E Cristo deu a sua vida pelos seus irmãos, por aqueles a quem ele não se envergonha de chamar de irmãos, como diz o autor aos Hebreus. Então, percebe que aqui Cristo está nos ensinando a orar como ele ora, e há algo também que nós deveríamos ter esse senso de comunidade. Nós não estamos sós. Nós somos filhos de Deus por Cristo e estamos juntos com os nossos irmãos. E quando nós estamos orando essa oração, Cristo também está do nosso lado. Cristo não somente é a razão pela qual nós podemos chamar Deus de Pai, mas ele também é aquele que enviou no seu Espírito que clama conosco, como você bem falou, Abba Pai. Ou seja, ele é o motivo de estarmos aqui e ele é a estrada que a gente continua andando. Ele continua ali do nosso lado. Ele nos ensina a orar Pai Nosso, porque realmente, nele, em Cristo Jesus, ele realmente é nosso Pai. Então tem um aspecto da filiação, e o catecismo ele traz um ponto legal, ele diz assim, né? Veja, para despertar em nós a reverência filial e confiante. Isso. Ou seja, além do aspecto de para quem eu estou orando, esse pai que nós já falamos até aqui, a confiança nesse fato. E ele vai dizer que deve ser básica a nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se nosso pai, nós falamos sobre isso. Né? E se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito mais negará a Deus aquilo que lhe pedimos pela fé. Ou seja, há um aspecto também do quanto podemos confiar aquele a quem nós estamos nos referindo. Sim. Mas aqui no caso é um cheque em branco que Cristo Jesus está dando para crente. Peça o que quiser que o Deus o Pai vai dar. Não, o que pedirmos pela fé e a gente sabe que é segundo a sua vontade. Exato. Né? Mas o que é que o ponto aqui que eu queria trazer, né? Que há um aspecto que pode ser questionado e que vai ser, digamos assim, complementado na sequência da oração, né? Que é o seguinte, mas meu pai não é um pai bom. Se eu pedir alguma coisa pro meu pai, ele me dá uma surra aqui na terra, né? Ele vai me dar um desprezo aqui na terra, né? Mas é como você colocou lá no início, né? A gente não está falando de qualquer pai. Sim. Estamos falando de um pai que está assentado nos céus. Sim. Né? E a passagem paralela, presbítero, lá em Lucas, depois de Cristo falar sobre a oração do Pai Nosso, ele vai justamente trazer uma parábola, ou a parábola do amigo importuno, que é aquela famosa parábola de que você vai bater na porta ali do cara, e se ele não lhe atender porque é seu amigo, ele vai lhe atender porque você está sendo inoportuno. E logo em sequência ele vai começar a falar que, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei. E aí vai mostrar que todo aquele que vai bater, abre-se-lhe-á. E aí ele usa exatamente essa expressão. Dentre vós, qual dentre vós é o pai? Que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então aqui a gente aprende exatamente isso, que a gente tem sim a liberdade de pedir ao Pai e de saber que a gente recebe. Mas como? Quando a gente ora como filho. Como a gente ora exatamente como Cristo. Porque assim que a gente deveria dizer em nome de Jesus, deveria ser uma oração que Cristo faria, consoante a sua vontade. Ou uma oração que nos busca aquilo que é realmente bom. Aquilo que é realmente aproveitável para nós, Deus não nos negará. Assim como o meu filho. Então, 3, né? Se ele chegar e dizer assim, pai, eu quero colocar o dedo na tomada. A tomada. É um desejo dele, né? Mas eu direi não. Sim. Né? Então, não é o melhor para ele. E a gente está trazendo muito aqui a ideia da consciência de quem nós estamos, né? E para quem nós estamos pedindo. E é bem interessante o balanço que é feito do fato de seu pai estar sentado no céu. Ou seja, há uma percepção disso, que ele vai dar o que há de melhor para os seus filhos. Ora, se os pais terrenos, disse Cristo, fazem isso, imagina o Pai Celestial, o Santíssimo Pai Celestial fará isso. Mas ele não é só essa questão filial. Há uma visão de majestade, né? A visão de poder. Ou seja, ele nos convida exatamente a olhar para cima, Sim. que está sentado nos céus. Né? E é feliz também o autor do Catecismo, quando ele diz essas palavras, nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno. Exato. Ou seja, corrigir qualquer desvio que a gente tem no coração de desconfiança da bondade, santidade, ou comparações até com o melhores dos pais terrenos. Né? Não, eu não posso comparar com o melhor dos pais terrenos.
né? E não, não pensar na majestade de Deus de modo terreno. E é esperar do seu poder infinito, ou seja, e nem naquilo que eu posso ter através do meu Pai terreno. Ele é infinitamente mais poderoso que qualquer um deles, Sim. infinitamente mais majestoso, infinitamente mais sublime, infinitamente mais poderoso, né? Tudo aquilo que necessitamos para os nossos corpos e almas. Sim. E nós vamos ver exatamente que há essa preocupação, né, no discorrer ali da oração, sobre que todas as nossas necessidades, para o bem do seu povo, para a santidade do seu povo e para a glória do nome de Deus, Deus nos dará. nós devemos orar e seremos respondidos Sim. da melhor maneira por esse É Pai. por isso que o próprio Salvador ele vai dizer que ele nos dará o Espírito Santo, porque é exatamente dentro dessa perspectiva de que o pai sempre tenta dar o melhor para o seu filho. Só que Cristo está nos mostrando que o melhor para a vida do crente sempre nos será dado, que é o seu Espírito. Então, às vezes, uma promoção pode ser negada. Às vezes, um determinado relacionamento pode falhar. E Deus, em sua sabedoria, como a gente já falou aqui, sabe que aquele não vai ser bom para o filho dele. Só que essa oração ela sempre é respondida. Que toda vida que a gente diz assim, Pai nosso, que estás nos céus, a gente sabe que ele está muito acima dos nossos problemas. Mas a gente sabe também que ele está presente aqui. E presente aqui por quê? Porque o próprio Espírito de Cristo, ele já clama conosco. Então, essa oração, ela já é respondida. A gente já tem aquilo que a gente pede. E a gente pede para ser cada vez mais enchido, ou seja, para a gente cada vez mais aproveitar aquilo que a gente tem. Para a gente não somente ter aquele dinheiro no banco, mas saber aproveitá-lo. Não somente ter aquele tesouro, mas poder usufruí-lo. Não somente ter aquele bem, mas se relacionar com ele. Então, a oração, ela é esse diálogo de falar com o Pai e de ter a certeza que quando eu digo Pai, eu sei que ele olha para mim. Eu sei que ele está prestando atenção. Eu sei que ele me escuta. Eu sei que é dele que eu preciso. Por isso que não é sem razão que a primeira coisa que a gente fala na oração é Pai Nosso, porque é exatamente aquele com quem que a gente fala é o que a gente mais precisa. E assim, né? Dois aspectos que foi comentado aqui, eu gostaria de fazer um adendo. Uhum. As não respostas em oração, que nós julgamos não ter, ou as negativas, né? Que mostram como Deus é sábio. E nós, a maioria das vezes, não. Tiveram dois momentos de tristeza ali, exatamente na caminhada final de Cristo, né? Sim. Os discípulos, quando eles disseram assim, eu tô morrendo, eu vou morrer. Isso é amanhã. E eles se entristecem muito. Eles dizem, olha, é melhor que eu vá. Não, o Espírito Santo não vem. Então, é preciso trazer sempre em perspectiva de que a vontade do nosso Senhor, do nosso Salvador, é sempre a melhor para nós, Sim. os filhos dele, né? Até quando nossa vontade não é pecaminosa, que é na oração ali de Cristo no Getsemane, por exemplo. Exato, que era o segundo ponto que eu ia Segundo ponto que você ia trazer, trazer, pode arrochar. né? Que é o quê? Que o próprio Cristo tem um não em sua oração, Sim. né? Mas a confiança dele é, mas Pai, que seja feita a tua vontade. Ele usa exatamente, ele evoca a expressão Pai, exatamente com essa confiança que nós devemos ter. Sim. Que mesmo não diante de um pedido santo, tem um propósito santo, maior e bom. E bom. Então, Cristo está nos ensinando a orar exatamente como ele fez. Com a perspectiva que ele tinha. Com a perspectiva que seus discípulos muitas vezes não tiveram, mas deveriam ter. Né? É incrível isso, né? E às vezes a gente não para muito para meditar o quão é precioso nós termos a oportunidade de chegarmos diante de Deus o Pai pela mediação do nosso sumo sacerdote Cristo para orar. Nós estamos diante do Santíssimo, né? Poder dizer, Pai Nosso que estás nos céus, por si só é uma bênção. Que só os crentes podem ter. Esse é outro ponto importante. Você só pode chamar Deus de Pai se Cristo o tornou filho. Há uma concepção muito global, sabe, pastor? De que qualquer um pode orar a oração do Pai Nosso. Ou de que Deus é o Pai de todos. Sim. Paulo até usa, de certa maneira, essa expressão, no sentido de Deus ser o Criador de todos. Efésios. Né? Ele usa isso em Efésios, né? Exatamente mostrando o aspecto da criação, depois apontando para a redenção. Mas
Em Atos, né? Falando para as igrejas em Atos, ele usa algumas expressões que apontam para isso. Mas ter o privilégio de dizer Pai Nosso é um privilégio dos crentes. Sim. Um privilégio dos crentes, que nós não esqueçamos disso. É um privilégio conquistado por Cristo para os crentes. E é um privilégio estar na presença de Deus, o Pai. É basicamente isso que ele, no seu próprio contexto, ele vai dizer que o pessoal que usa de vãs repetições, eles não são ouvidos. Então não é somente utilizar o nome de Jesus ou o nome do Pai como se fosse um mantra. Porque se há uma coisa que é muito forte na Escritura, é que com o coração devemos crer para a Com a boca justiça e com a boca confessar. confessar. A confissão da boca, ela tem que partir de um coração que está totalmente tomado. Porque senão a gente pode estar que nem aquela parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, ele orava de si para si mesmo. Embora ele dissesse, Deus, graças te dou porque não faço isso e isso. Ele dizia um só a graça. Ele dizia, olha, eu não sou igual aos demais homens por causa disso, disso e aquilo. Mas Deus sondava o seu coração e sabia que ele falava de si para si mesmo. Então, ore verdadeiramente para Deus. Ore para Deus sabendo que ele realmente é seu pai, não pela sua bondade, mas pelo que Cristo fez. E confiado no nome do Filho, Jesus. E quando você estiver preso pelas trevas do seu pecado ou pelas suas próprias limitações humanas, levante sua cabeça. Porque tem alguém que está muito mais elevado, mas que mesmo do alto dos céus, ele olha para você. Ele está com você em Cristo Jesus, Salvador. E ele lhe levará, inclusive, a pensar mais em si. Você vai continuar às vezes aqui nessa terra, mas sua mente, seu propósito, seus passos vão estar se dirigindo a outro, estar se dirigindo aos céus, de onde o Senhor nos buscará. Amém. Eu queria concluir, né, a minha parte, citando a citação do Martin Lloyd Jones, um livro que eu gosto muito, né, que é o Estudo do Sermão do Monte. Ele trata sobre Sim, a muito bom. exposição do Sermão do Monte como um todo. E ele traz assim, necessário, fala, orar não é somente a mais sublime atividade da alma humana, mas também é o mais profundo teste a que pode ser submetida a nossa condição espiritual, quanto à sua autenticidade. Porque a confiança com que nós chegamos a Deus em oração mostra muito do que nós cremos sobre Ele. Sim, Então é sublime por tudo que eu já falei. E mostra realmente o grau de confiança. É uma medida de fé. sim. E a medida de aproximação mostra muito dessa medida de fé. Então, a, a aplicação final é essa, né? Como nós devemos meditar sobre o significado de como o próprio Cristo nos ensina a orar. Cristo nos ensina a orar de uma maneira tão pedagógica, né? Mas que deve trazer à nossa alma muito conforto, muita alegria, muita paz, muita reverência, né? Mas, acima de tudo, muita confiança. Que a nossa fé possa crescer cada vez mais, para que nós possamos orar de uma maneira cada vez mais parecida com aquilo que Cristo trouxe aqui para nós, né? No modelo da oração do Pai Nosso. Só cresceria somente isso que é interessante como essa oração não deve ser nunca uma oração orgulhosa. Sempre quando a gente dirige ao nosso Pai, sempre a gente sabe que Ele é maior do que a gente. Sim. Então, esse aspecto é o começo que, inclusive, da nossa fé cristã. É reconhecer a nossa pequeneza diante de Deus e sermos enchidos por Ele. Então, que você faça exatamente isso. Em Cristo, reconheça quem você é. Em Cristo, olhe com fé e reconheça o Pai como aquele que Ele se apresenta a ti. Realmente, como o Pai nosso que está nos céus. E está conosco também. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio, se Deus assim permitir, irmãos. Amém.